Olá, como é bom estar com você em mais uma semana por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nós somos a Comunidade Encontro. Se você está chegando agora e gostaria de saber mais sobre nós, passa lá no nosso canal do Instagram, @Encontro Comunidade, ou também no nosso site, encontro.org. Nós somos uma comunidade na região da Grande Florianópolis. Nós nos reunimos sempre aos domingos, às 19 horas, no Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático. Então, para você que reside aqui na nossa região da Grande Florianópolis, considere-se convidado, ok? E muito bem-vindo para estar com a gente. Nós estamos encerrando hoje uma série de palestras chamada Hands On, Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. Para você que não esteve familiarizado com a proposta, há um conceito chamado de Blue Zones, ou Zonas Azuis. Um conceito que nasceu de um livro de Dan Buettner, um cara que trabalhou muitos anos na National Geographic. Mas o conceito ele se popularizou a partir dessa série do Netflix chamada Como Viver até os 100. Enfim, as Blue Zones são regiões do mundo onde as pessoas elas vivem mais, elas são mais longevas. Há uma grande concentração de pessoas ali na faixa dos 90, 100 anos. Então, o que a série faz nada mais é do que visitar essas 5 cidades espalhadas ao redor do mundo. E a ideia é entender o porquê. Por que essas pessoas elas vivem mais? Por que há uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida nessas regiões e assim por diante? E o fator crucial que nos interessa aqui na nossa série na Encontro tem a ver com os hábitos. Sim, os hábitos. Os hábitos justificam a longevidade das pessoas. Não é o fator geográfico, não existe um padrão climático, por exemplo. As cidades elas estão distantes geograficamente. Não é uma questão também étnica, não há um padrão genético entre esses povos, não. São os hábitos saudáveis, responsáveis pela longevidade dessas pessoas. Um parênteses aqui. Vale a pena também assistir essa série até como um comparativo com as nossas vidas e hábitos. Essas são regiões, por exemplo, com pessoas que vivem a simplicidade da vida. Nós sempre queremos mais e mais, a tendência de que nunca estamos satisfeitos. Essas são regiões com pessoas que não são dadas ao consumismo, por exemplo, como nós somos na nossa cultura. Essas são regiões com pessoas com um baixo nível de estresse, alimentação moderada, bom círculo de amigos, entre outros fatores. Isso tudo, de acordo com a série, gera longevidade. No entanto, nós entendemos que não adianta chegar até os 100 e não estar preenchido também por dentro. Por isso, usando essa série da Netflix como ponto de contato, nós falamos de uma espiritualidade longeva. Nós buscamos compreender uma espiritualidade saudável. Red do vermelho, em alusão ao sangue de Jesus. Na sabedoria bíblica, o sangue representa a vida. O sangue, a obra da cruz, é o ponto de partida para uma espiritualidade longeva. Por isso que essa frase do pastor Greg Groeschel tem nos acompanhado ao longo dessa série. Se você quiser viver bem, mude os seus hábitos. Se você quer mudar os seus hábitos, mude o seu coração. E essa é a nossa proposta no encerramento dessa série, de termos essa consciência da necessidade de mudança de hábitos, não para brincar de religião, mas porque o sangue na cruz, ele não foi em vão. O sacrifício de Jesus, que engloba a sua morte, mas também a sua ressurreição, traz uma oportunidade de relacionamento com o Pai. Os hábitos espirituais não é um legalismo como um fim em si mesmo, mas meios de crescermos nesse relacionamento com Deus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a partir dessa temática, dependência em tempos de ansiedade. Dependência em tempos
de ansiedade. Vamos direto ao texto da narrativa bíblica em João 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Alguns destaques aqui dessa leitura. Primeiro, olha só, a família tinha uma amizade íntima com Jesus. Veja o destaque. Aquele quem amas está doente. Eles não eram meramente admiradores, eles eram amigos de Jesus, era uma família que tinha um relacionamento íntimo. Jesus fazia parte da rotina da família. Isso é uma beleza. Ele estava na casa, ele sentava à mesa, Jesus participava da vida. É como diria aquela música conhecida por muitos: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não é verdade? Ao mesmo tempo, como é bom hoje perceber isso também em famílias ao redor, quando Jesus faz parte do dia a dia. Como um pai, como é bom também ver isso nas minhas filhas, interagindo, brincando com crianças de outras famílias que compartilham também desses mesmos valores. Vida com Jesus não é evento, é relacionamento. Não se resume a um domingo, a uma música. A amizade se constrói no dia a dia. Mas ao mesmo tempo percebam que nessa mesma fala tinha também ansiedade no ar. A doença bateu à porta. Aquele a quem amas está doente. Aqui por detrás, nessas palavras, a urgência, a insegurança, a incerteza, a ansiedade. Jesus vem logo. Jesus, você precisa agir. Jesus, vê se resolve isso para mim. A ansiedade tem esse efeito, ela nos sufoca, ela tenta nos empurrar para o controle, ela quer respostas rápidas, ela não gosta de esperar. Mas olha só, há também aqui nessa fala um chamado à dependência. Como assim? O texto diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Essa afirmação de amor já deveria ser o suficiente para trazer descanso, dependência. Ele ama, ele nos ama. Mas veja o segundo detalhe aqui no texto. Jesus, ainda assim, ficou mais 2 dias onde ele estava. Especialistas aqui iriam dizer que Jesus era um procrastinador. Porque qual é a nossa reação natural? Ora, se ama, resolve rápido. Se ama, responde na hora. Se ama, evita a dor. Mas é aqui que entra o chamado à dependência. Dependência não nasce quando tudo está resolvido. Dependência nasce na espera. Dependência nasce quando você não tem mais o controle sobre as suas ações. Quando as finanças apertam, quando a venda não vem, quando o futuro é indefinido, quando o diagnóstico é incerto, quando não passa no vestibular. Essa é a escola que nos ensina sobre a dependência. Mas qual é a certeza, o firme fundamento que nós temos em meio às incertezas da vida? Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro e ele ama a mim e a você. Essa frase do pastor Rick Warren, para mim, é muito especial nesse sentido. O amor de Deus é como um oceano. Você pode ver seu começo, mas não seu fim. O amor de Deus é como um oceano. Você pode ver o seu começo, mas não seu fim. Parece uma frase aqui florida, mas Rick Warren, pessoalmente, passou por uma dor imensurável com o suicídio do filho dele. O filho que tinha sérios desafios na área psiquiátrica, não vem ao caso agora, mas de qualquer forma, Deus nos ama
Ele ama a nós a partir do seu sacrifício na cruz, a obra da ressurreição, e a partir dessa afirmação, dessa declaração de amor, nós somos chamados à dependência, a construir dependência nele. A pergunta de milhões é: como podemos desenvolver então dependência de Deus na prática? O pastor Andy Stanley faz uma distinção aqui muito importante, pastoral, prática, entre incertezas e clareza. Incertezas e clareza. Eu quero tomar alguns minutos aqui e destacar para você a importância aqui deste gráfico, um princípio muito prático. Vejam, nós não temos como prever cenários futuros. Muitas das nossas ansiedades, das nossas preocupações, é porque nós não conseguimos ver o que vai acontecer de fato ali na frente. A sua empresa pode fechar, a economia pode declinar, um diagnóstico pode aparecer, a vida é assim. No entanto, o nosso erro muitas vezes é lutar para querer eliminar todas as incertezas desse futuro. E isso é algo que na prática nós não conseguimos controlar. Eu, por exemplo, eu sou um planejador de carteirinha. Mesmo nos meus planejamentos pessoais, eu não consigo controlar o futuro. Por isso que muitas vezes as ansiedades, as preocupações, as noites mal dormidas, elas vêm. E aí, qual que é o caminho, então, diante disso? O que Andy Stanley sugere é buscar clareza na jornada, clareza no caminho, clareza nos passos que estamos dando. É aqui que nós construímos dependência. Deixa eu trazer um exemplo pessoal nesse sentido. Há exatos 5 anos atrás, as nossas 2 filhas receberam diagnósticos de autismo. Naturalmente, como pai e como mãe, o nosso olhar ele foi direto para as incertezas do futuro. Será que elas vão poder casar um dia? Será que elas vão ter uma vida normal? Como serão os relacionamentos? Como será o estudo, a profissão? Naturalmente, nós levamos também essas incertezas para o nosso médico, mas o conselho que ele deu para nós, naquela ocasião, há 5 anos atrás, foi muito próximo aqui desse diagnóstico e diagrama do Andy Stanley. E ele disse: olhem, as preocupações de vocês, elas são pertinentes, mas nós não conseguimos antecipar todas essas respostas e inquietações do futuro. Mas o que nós precisamos ter é a certeza dos passos certos hoje. Confiar no processo, passos certos no tratamento. E para a minha família, essa tem sido a escola da dependência ao longo desses anos. E nós levamos aquela palavra desse médico muito a sério. Depois de 5 anos, é claro que nós ainda temos algumas incertezas, caulá, outras elas já passaram, outras continuam, mas quando olhamos para trás, nós podemos contar muitas bênçãos e alegrias também nessa jornada. Porque esse é o nosso papel hoje, eu e você, de lançar sobre ele as nossas ansiedades futuras, porque ele tem cuidado de nós hoje. Hoje é a escola da dependência. Uma pessoa que não tem essa clareza, uma pessoa que vive inquieta, uma pessoa que luta para eliminar as incertezas do futuro, primeiro, é muito difícil e sofrido ser uma pessoa assim. Segundo, é muito difícil e sofrido conviver com uma pessoa assim, trabalhar com uma pessoa assim, tomar decisões, porque as incertezas do futuro escravizam os meus pensamentos hoje. E eu não encontro mais alegria na jornada. Voltando ao texto bíblico, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Destaque aqui nessa expressão 4 dias. Tirem a pedra, disse ele. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho
e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Apenas um detalhe que eu gostaria de destacar aqui desse texto. Quando é mencionado que Lázaro já estava no sepulcro haviam 4 dias. Essa menção aqui ela não é casual. No mundo judaico antigo, havia uma percepção de que até o 3º dia ainda existia alguma esperança, ainda existia alguma esperança de vida, de recuperação, um fato novo, mas a partir do 4º dia, aí a morte era irreversível. Perceba que Jesus não chegou meramente atrasado na história aqui da morte de Lázaro, mas ele chegou no exato momento em que ficaria claro para todos que só ele poderia fazer o que ele fez, trazer Lázaro de volta à vida. Aplique isso na sua vida agora. Onde Deus parece estar atrasado, onde você vive esse 4º dia, onde nada mais faz sentido, não há mais a esperança, mas é ali que a dependência é construída, na dúvida, na incerteza, na insegurança, na falta de controle. A dependência ela não acontece por acaso, mas ela é construída. Movimentos simples, repetidos ao longo do tempo, e ali que vão se formando um coração que depende integralmente de Deus. Aqui no Encontro a gente organiza isso de uma forma muito didática e prática. Primeiro, ritmo diário, a sua leitura da palavra, a sua oração diária. Algumas semanas atrás nós vimos isso e falamos sobre 20 minutos de meditação, leitura e oração na palavra. Pequenos encontros com Deus que com o passar do tempo constroem dependência. Ritmo semanal, descanso, encontros de domingo ou até mesmo o encontro dos departamentos etários, os jovens, os sub-15, momentos em que a gente realinha o coração e caminha junto. Ritmo quinzenal, pequenos grupos, lugar de aprofundamento na fé e comunhão com outros. Ritmo mensal, servir e testemunho, são os dons colocados em prática. É ver Deus agindo através de nós. Isso também é dependência. Simples assim. Dependência é construída nos pequenos passos, nos pequenos ritmos, dia após dia, semana após semana. E por falar em dependência, há uma história que tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Ben Sassi. Ben Sassi, um cristão, profissionalmente ele foi senador nos Estados Unidos, reitor da Universidade da Flórida, um cara que, nas suas próprias palavras, foi programado, foi desenhado para fazer, resolver, produzir, mas tem um momento em que tudo isso para de funcionar. Em dezembro do ano passado, ele foi diagnosticado com um câncer de pâncreas tipo 4. Não há cura. E, de repente, tudo aquilo que ele construiu, aquilo que ele controlava, tudo aquilo que ele fazia não resolve mais. E hoje ele faz um tratamento experimental para prolongar um pouco mais a sua vida, por isso das feridas no rosto e no corpo. Mas o que impacta é que ele decidiu não esconder isso. E ele testemunha da sua fé, da sua esperança de forma pública. Há 2 semanas atrás ele fez uma entrevista para o The New York Times e na ocasião ele compartilhou alguns conselhos que o próprio artigo, o podcast do New York Times chama de conselhos de vida de um homem morrendo. Quais seriam aqui os conselhos? Primeiro, leve a sério, honre o dia de descanso. O próprio Ben Sassi, ele fala que por mais que ele tenha crescido num lar luterano, com uma família cristã, depois constituiu família num lar presbiteriano, então a ida à igreja sempre fez parte do dia a dia dele, mas como foi tentador para ele trabalhar também no dia de descanso. Hoje, olhando para trás, que diferença que isso faz?
Em segundo lugar, valorize a mesa, jantar ao redor da mesa com a sua família. Isso é precioso com os que estão na sua casa, olho no olho, celular desligado. Limite o número de viagens, diz Ben Sassi, viagens profissionais longe da família. Menos viagens desnecessárias, mais presença. E falando em presença, olha o ponto 4. Cultive presença na família. E aqui é interessante porque possivelmente você passa mais tempo com o seu chefe, com os seus liderados ao longo do dia, do que com a sua própria família. Então cultive presença quando a família está ao redor. Enfim, sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que chegará um momento em que a vida ela nos leva ao quarto dia, o dia em que não temos mais saída, o dia em que as nossas esperanças elas acabam para tudo, um lugar onde a nossa competência não resolve, a nossa influência não resolve, o nosso esforço ele não mais resolve. Mas que bom que nessa história que nós refletimos hoje, para Marta e Maria, Jesus estava lá no quarto dia, quando as esperanças acabaram. Porque no final, a gente não é sustentado pelo que construiu materialmente, a gente é sustentado por quem nos sustenta. Então comece hoje, rendendo, confiando, dependendo, não caminhe sozinho, aproxime-se dele, permaneça nele, dependa dele. E encerrando novamente com uma frase de Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Que a graça e o amor de Jesus, a dependência nele, esteja presente na sua vida e família, e até na próxima vez.